Vamos lá, meus amigos, são 11 horas mais 18 minutos, 11h18. Estou recebendo aqui no estúdio o professor Antônio Barbosa. Ele é aqui do município de Quixeramobim. E hoje é o dia do professor, né? Nossos grandes mestres. Tá? Tem uma campanha antiga do governo federal que dizia que a base de toda conquista é do professor. O sonho que se realiza, ao fundo, pode crer, teve sim sempre um bom professor. Porque o médico, para ser médico, precisou do professor. O advogado, para ser advogado, precisou ter um professor. O presidente da República, para ser presidente da República, precisou um dia de ter um bom professor. E aí se multiplicam as histórias desses mestres que doam o seu saber para a construção de novos aprendizados e de novos saberes. E eu convidei o professor Antônio para participar do programa porque o professor teve um destaque muito grande nesse último semestre em relação ao trabalho e a forma como ele trabalha aqui em Quixeramobim, também no município de Quixadá. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui no Ponto de Vista, tá? Obrigado, Alistênio. Obrigado ao programa Ponto de Vista. E desde já iniciar parabenizando todos os professores, em especiais aqui de Quixeramobim, os professores lá de Quixadá, nesse dia que comemora essa profissão tão importante para o nosso país, para a nossa sociedade, que é a base de todas as outras profissões. Vou começar logo com uma pergunta, professor, pesada. É fácil ser professor ou não? Tem seus desafios. Como qualquer outra profissão, existem seus desafios, mas eu acredito e tenho certeza que é a profissão mais gratificante que existe hoje. Quando você, antes de fazer a faculdade, estava indo no banco da escola, aprendendo com outros professores, você imaginava que um dia ia ser um deles ou não? Sim, eu sempre quis ser professor, né? Mas muitas vezes a circunstância do momento, muitas vezes a gente ia por outros caminhos, mas sempre tive esse sonho de ser professor. Então, quando eu comecei mesmo, né, da educação, já tinha esse propósito anteriormente. E você é professor de? Hoje eu sou pedagogo, né, polivalente, trabalho com português e matemática no ensino fundamental 1. Bom, professor, sua história ganhou destaque a nível nacional pela metodologia que o senhor trabalha com o aluno na sala de aula. Fala um pouquinho sobre essa metodologia. Por que é que ela merece tanto destaque? Pronto, a aprendizagem cooperativa eu conheci no ano de 2014 e depois foi disseminando tanto no ensino médio, como eu já trabalhei em algumas escolas aqui na rede estadual, e no ensino fundamental. A aprendizagem cooperativa ela vem com o intuito de que o aluno ele é protagonista de sua própria aprendizagem. O professor deixa de ser só o detentor do saber. O aluno ele vai construir junto com seus colegas, junto com os professores, a sua aprendizagem, tornando ela mais significativa. Então foi esse o primeiro impacto da aprendizagem cooperativa e depois os resultados que ela vem tendo não só comigo, mas com outros professores em outras instituições que são aplicadas à aprendizagem cooperativa. Eu posso considerar que esse é um mecanismo de potencializar o aluno como mentor do próprio estudo, ajudando o próprio colega? Sim, sim. Que através dela o aluno ele vai se sentir corresponsável da sua própria aprendizagem. Uhum. Né? Ele não vai ficar somente à espera do professor ou de alguém que vai tentar repassar aqueles conteúdos. Deixa um pouco do tradicional e o aluno passa a ser parte principal também da sua aprendizagem, não apenas o professor. Então o aluno e o professor conjunto com a sua turma, né? Professor, sabe o que foi que eu pensei quando eu estava vendo esse mecanismo que o senhor estuda e trabalha e aplica na sala de aula? Eu achei muito parecido com a forma com que o aluno à distância, né, que faz um curso à distância, também tem, porque eu digo isso com propriedade, porque eu fiz uma faculdade à distância e sei da dificuldade que foi para mim ter a capacidade de construir os meus próprios horários para estudar, buscar eu mesmo me aprimorar no conteúdo, porque eu sabia que eu precisava daquilo, né? E tinha uma palavra muito que a gente tinha na faculdade nesse período, era a autonomia. O aluno precisa ser um aluno autônomo, que ele mesmo procure o saber, que ele seja o provocador. São parecidos ou não? Bem parecido. Quando a gente vê essa questão da educação à distância, imagina que vai ser bem mais fácil, né? Porque não vai ter aquela aula diariamente. Mas se torna bem mais difícil, também sou tutor do curso da UES pela EAD, e a gente observa que essa questão da autonomia
precisa ser construído, que a gente não tem essa construção desde a nossa infância. Então a aprendizagem cooperativa vai ajudar esses alunos desde do fundamental, no ensino médio. Quando ele chegar no ensino superior, que já existe células de aprendizagem cooperativa na UFC, então esses alunos vão estar muito mais preparados, né? Vão estar muito mais confiantes, muito mais autônomos. Não vai ter aquela necessidade, muitas vezes, do professor estar dizendo, hoje tem aula, né? Você vai ter que estudar esse conteúdo X. Não, né? Ele já vai estar com essa construção e vai facilitar muito, né? E a educação à distância, ela está cada vez mais presente no nosso país. A gente observa as últimas pesquisas, principalmente na área da educação. A maioria dos professores hoje, tem de 60%, 67%, é através da educação à distância. Essa é uma pesquisa, inclusive, recente, acho que foi essa semana passada agora, diz que há no Brasil mais vagas para educação à distância do que com cursos presenciais. Cursos presenciais. E tem que criar essa questão do protagonismo, tem que criar essa questão da autonomia e tem que criar essa questão do trabalho em grupo, né? Porque muitas vezes o individualismo às vezes dificulta no ensino-aprendizagem, né? Então, quando você está trabalhando em grupo, facilita muito mais o ensino. E professor é professor, né, Antônio? Sim, professor. Seja o professor da sala de aula com criança, seja o professor da universidade, professor é professor. Sempre vai estar ali no intuito de tentar repassar o máximo possível de conhecimento para os seus alunos, né? O senhor tem orgulho de ser professor? Sim, hoje eu me sinto muito orgulhoso em ser da educação como professor, pela responsabilidade que a gente tem perante os nossos alunos, perante a própria sociedade, que muitas vezes nos cobra, nos exige algo a mais, e a gente fica nessa situação, né? Todo dia procurando dar o melhor de si, para que a gente possa ajudar não só os nossos alunos, mas o país como um todo, nossa cidade. O que passa na cabeça do senhor? Porque o professor tem diversos alunos, aí de repente, aquele menino como tá grande, já foi meu aluno, já estudou comigo. Quando você vê um aluno seu se dando bem na vida, numa boa profissão, se destacando, o que passa na cabeça? A gente se sente muito feliz, né? Porque a gente sente como se tivesse contribuído naquela construção daquele crescimento daquele aluno. Como hoje eu tenho ex-alunos que já são colegas de profissão, que já tem ex-alunos que estão no raio, tem ex-alunos que já estão na área da administração, da saúde. Então, assim, a gente se sente muito feliz quando a gente chega num ambiente e quando você vai ser recebido por um aluno, né? E a gente se sente muito grato pela contribuição que a gente deu para eles na formação deles. Então, posso realmente considerar que a base de toda a conquista é o professor, né? Sim, é a base, né? Porque o professor que vai interferir principalmente na vida do aluno naquele momento, né? E a escola é o primeiro ponto de sociedade que o aluno vai estar convivendo com as diferenças, vai estar convivendo com os desafios e com o que ele quer seguir futuramente. Então ali a gente está tentando mostrar o melhor caminho, a melhor opção e tentando ajudar ele mesmo a crescer profissionalmente, como pessoa, como cidadão, como pessoa. Para os ouvintes que estão nos acompanhando pelo rádio, pela internet, pela plataforma, pela live, enfim, por onde quer que o som potente da Rádio Canudos chegue, que recado o senhor deixa para aqueles ou aquelas que estão ouvindo e que tem no coração esse desejo de ser professor, de plantar essa semente? Que recado o senhor deixa nesse dia do professor para que essas pessoas sejam professores, se estimulem a estudar e a propagar o conhecimento ainda mais? Pronto, é que a educação é a porta de entrada de todos os nossos sonhos, né? E com todas as dificuldades que a gente tem muitas vezes da nossa própria vida e da situação que a gente está vivendo no nosso país como todo, mas é ela que é a porta de entrada para tudo. Então a gente tem que valorizar mesmo os professores, valorizar a educação do nosso país, porque é através da educação que a gente vai conseguir melhorar todos os outros segmentos, né? A saúde, a segurança. A gente observa que um aluno que passa 2, 3 anos a mais dentro da escola, o índice de aprisionamento diminui em torno de 12%, né? A qualidade de vida melhora daqueles alunos que estudaram mais. Então, assim, a educação é o ponto de inicial para qualquer outra metodologia, para qualquer outro segmento do nosso país. Então, a gente temos que valorizar e abraçar a causa da educação, né? Porque a educação não se faz apenas dentro da escola, né? A educação se faz com todo o conjunto familiar, conjunto escolar, a comunidade civil como um todo. Muito bem, professor, obrigado pela sua participação aqui. Bom trabalho, boa luta, que seja um dia realmente de muita comemoração, de descanso também, né? Porque a luta é árdua, eu sei disso. O senhor vai para Quixadá quase todo dia, todo dia, né? Vai e volta, não deve ser fácil, deve ser muito cansativo,
mas também deve ser também muito prazeroso, porque você lidar e trabalhar com o que gosta não tem coisa melhor não, né? Exatamente. Então, muito obrigado, Alistene, pela... Mas antes da gente encerrar o papo, só um bastidor. Você esteve lá nos estúdios Globo, agora você está aqui nos estúdios Canudo. Como é que foi? Como é que foi a sua passada lá na Fátima Bernardes, rapaz? Pronto. Foi muito bom o convite lá da produção, que eu fui em junho. Como foi que eles souberam da sua história? Inicialmente eles entraram em contato pelo Instagram e depois pelo WhatsApp e fizeram a alegação e teve um contato mais ou menos de 2 semanas, conversando. Eles querem descobrir como era o projeto e como era que funcionava, e depois ligou novamente já para participar do programa, né? E quando foi agora em julho, eu fui pro Canal Futura, a gente foi de novo lá nos estúdios, né? A convite do canal. Então, assim, é muito bom essa questão do reconhecimento, né? Que, como eu sempre gosto de dizer, eu estava lá representando os outros professores, né, da nossa cidade, do nosso estado como um todo. Que todos os professores merecem reconhecimento, merecem essa valorização, que existem trabalhos brilhantes no nosso município, no nosso estado como um todo, professores que todo dia ali buscando uma metodologia diferente, uma prática diferente para ajudar os seus alunos. Então, todos os professores merecem o reconhecimento, que a gente saiba mesmo valorizar cada dia mais a profissão. E o interessante, professor, é que estava todo mundo aqui como se estivesse realmente num campeonato de Copa do Mundo, todo mundo vibrando, querendo ver o senhor lá na televisão. Não, é engraçado, muito bom. Que o programa ia ser na quinta, né? E quando eu cheguei em Fortaleza, eles ligaram dizendo que não poderia ir porque estaria jogadores da seleção no programa. Seria na sexta. Aí quando foi na quinta, aí a pressão foi maior, né? Cadê? Você foi, não apareceu. Aí a gente fica naquela ansiosidade, aquela ansiedade grande, mas graças a Deus deu tudo certo, foi muito bom. E lá também eles adoram mesmo a questão do cearense. Quando chego lá tinha vários outros cearenses, inclusive o Silvério lá da Mombaça. Pois é. Então, assim, foi muito bom esse momento lá. E a partir dele outras portas foram se abrindo pra gente, né? E aí fica mais fácil ainda falar de educação, falar de oportunidade, falar de aprendizagem cooperativa também. É isso aí, professor, parabéns. Obrigado aqui pela vinda ao programa. Obrigado, Alexandre. A gente faz uma pausa.